You're listening to Luso Canada Podcast, writing history together. Bem-vindos ao Luso Canada Podcast. Hoje estou na Casa das Beiras, de Toronto, onde vou conversar com o Sr. Bernardino Nascimento, que é o atual presidente da organização e que também é um dos fundadores. Já em 1977, iniciou o seu trabalho voluntário com a fundação do então Clube de Futebol Os Viriatos. Depois, em 1989, fundou o Clube Académico de Viseu, que eventualmente mudou de nome em 2000 para Casa das Beiras. O Sr. Bernardino Nascimento é um dos fundadores da Casa das Beiras, que antes dava pelo nome de Clube Académico de Viseu, foi o seu primeiro presidente, e foi com ele que a Casa das Beiras se transformou, adquirindo o seu próprio prédio no ano 2000, e depois passando para o prédio atual, onde nós estamos aqui hoje, para ter uma conversa e conhecer melhor a história da organização. A Casa das Beiras teve o início num clube de futebol, presumo, que é os Viriatos, que você foi um dos fundadores desse clube em 1974. Quer dizer, os Viriatos foram fundados em 1967 até 82. 67? 77. É 82. Depois fiquei uns anos sem estar envolvido em nada, porque no último ano, que foi o ano de 82, foi quando houve aquela crise e os rapazes começaram a ficar fechados em casa, que não queriam ser deportados para Portugal. E mais tarde, no ano de 1989, com o maior grupo de jovens da nossa região, ali da região de Viseu, da Beira Alta, convidaram para assistir a uns jogos de futebol. E nos jogos de futebol foi lá embaixo, ali no parque, como é que se chama aquilo? No High Park. No High Park, foram lá fazer um jogo de futebol um domingo de manhã, duas equipes de futebol da mesma freguesia. Da mesma freguesia fizeram duas equipes e começaram a jogar futebol. E eu vi ali aquilo, isto está aqui qualquer coisa de interessante. Então o indivíduo disse, porque é que nós não vamos fundar aqui o Clube Académico de Viseu? Pronto, eu envolvi-me naquilo, como também já trazia alguma experiência dos Viriatos, eu envolvi-me naquilo e então no ano de 1989 fizemos uma reunião. A reunião foi lá embaixo no restaurante O Bonitos, lá embaixo na Collis, que era um bar que tinha ali do italiano. Nós frequentávamos ali aquela área e o dono do bar dispensou-nos a sala de cima para fazermos a reunião. Um grupo de jovens, e eu disse, ok, vamos então, o clube, vamos dar este nome, Clube Académico de Viseu of Toronto. E o pessoal, toda a gente votou e foi então aí, a partir daí veio o Clube Académico de Viseu. O Clube Académico de Viseu começou com futebol. No ano de 1992 fundamos um rancho folclórico. A partir do momento que veio o rancho folclórico já houve mais cultura no Clube Académico de Viseu. Foi em 92 que nós abrimos a sede lá embaixo na Western Road. A partir daí, foi em 91 que abrimos a sede e o rancho folclórico foi fundado no ano 92. E foi pronto, fomos por aí fora que fomos querendo mais concentrados no futebol, que era o Clube Académico de Viseu, que fazíamos parte da Liga Luso-Canadiana de Futebol, e depois o folclore. E aquilo foi interessante, começamos a trazer jovens. Eu lembro-me que as nossas participações na parada de 10 de junho, nós o primeiro carro alegórico que nós preparamos para a parada de 10 de junho, para o Dia de Portugal, foi no ano de 1993. Ali 93, 94, por ali fora, aqueles anos, era um orgulho ver aqueles jovens todos a participar. Era o rancho folclórico, era o futebol, depois fizemos um concurso de misses, fizemos 2 anos seguidos e isso foi de onde demos continuidade ao Académico de Viseu. E voltando atrás ao ano da fundação, sabe a data precisa da fundação do clube? O clube foi registado em dezembro no ano de 1900
e 89. E entre 89 e 92, vocês tiveram sede? Aliás, em 91 compraram uma sede, sim, ou mudaram-se para aquela sede? Mudamos para o Western Road, mas não compramos, foi Sim. alugado. E antes disso tinham sede própria ou era em casa, tinham reuniões em casa dos próprios diretores? Em casa dos próprios diretores e no bar, naquele bar lá no Benitos, lá embaixo na College, que era um bar italiano. E a equipa competia na Luso-Canadian nessa altura? Sim, naquela altura. Mas eventualmente passou a competir no TSA, não foi? Na Toronto Soccer Association? Sim, foi. Também participaram. Depois começamos a concentrar-nos mais em outras coisas, como foi no ano de 1900. Eu faço o ano 92, 93 e 94, e depois saí por 2 anos. Mas estive sempre a acompanhar o clube, o Académico de Viseu, e em 97 eu venho com uma ideia diferente, e foi quando formamos a primeira Semana Cultural Beirã, foi no ano de 1997. Depois começamos a concentrar em trazermos ranchos folclóricos, tunas universitárias, quando fazíamos as nossas semanas culturais, trazer políticos à nossa casa, que trouxemos muitos presidentes de câmaras municipais de várias áreas de Portugal, mais propriamente da região das Beiras, Beira Alta, Beira Baixa e Beira Litoral, que é isso que nós representamos. E pronto, e foi assim, estou a fugir ao tema. Éramos ainda o Académico de Viseu. Quando começou a Semana Cultural, eram ainda como Académico de Viseu, na Western Road, naquela sede do Western Road. Pronto, nós chegamos a trazer tunas universitárias, ranchos folclóricos e tudo mais. Políticos, como presidentes de câmaras da região da Beira Alta, neste caso. No ano de 1999, eu não era presidente do clube, eu fiz vários anos no Académico de Viseu, mas no ano de 1999 era José Valentim o presidente. E então havia uma ideia que já vínhamos de anos atrasados, que tínhamos que arranjar uma sede. Foi então quando nós compramos a sede lá embaixo, na Caledónia, em Sainte Claire, e tudo que tinha a ver com o Clube Académico de Viseu, do ano 1999 a 2000, passa à Casa das Beiras. Nós depois, em Assembleia Geral, houve muitos sócios do Académico de Viseu que não concordaram com isso, mas eu pessoalmente concordei, porque havia muitos clubes na nossa comunidade e nós estávamos a representar só uma região, ia ser mais complicado. Então, como nós íamos comprar uma sede, e então, ao englobarmos a Beira Alta, Beira Baixa e Beira Litoral, íamos ter um maior número de participantes. Portanto, a partir do ano 2000, passamos a Casa das Beiras, naquele local lá embaixo, na Caledónia, Sainte Claire. Voltando atrás, você foi o primeiro presidente do Académico de Viseu em 1989, correto? Exatamente. Sim. Sim, ok. E depois, quando fiz 89 e 90. Depois de 91 saí e vim fazer 92, 93 e 94, 3 anos seguidos. Essa transição do Académico de Viseu para a Casa das Beiras, você na altura, o José Valentim, que era o presidente naquela altura, mas você teve um papel muito importante nessa transição. E também, obviamente, como disse, houver alguns sócios que talvez não tivessem de acordo com essa mudança, mas mesmo assim vocês conseguiram um feito enorme, porque quem conhece aquele prédio na Caledónia sabe que foi um esforço financeiro muito grande. Pode-me falar um bocadinho sobre isso, como é que esse processo aconteceu, como vocês foram capazes de angariar os fundos necessários e como é que vocês convenceram os vossos sócios a aceitarem Aquilo foi assim, nós tínhamos algum dinheiro, não era muito dinheiro, mas tínhamos algum dinheiro naquela altura do Clube Académico de Viseu. Nós só pagávamos uma renda e fazíamos muitos eventos e havia algum dinheiro para podermos entrar numa compra de um prédio. E aquele prédio foi comprado muito barato, naquela altura, lá embaixo da Caledónia. E eu lembro-me perfeitamente de que nós íamos fazer uma reunião para a compra daquele prédio e para mudarmos o nome ao clube, uma Assembleia Geral. O presidente da Assembleia Geral, como eu não fazia parte da direção daquele ano, ele telefonou-me, ele sabia as minhas ideias, e ele telefonou-me: Sr. Bernardino, nós vamos fazer uma Assembleia Geral para 2 pontos. Um deles é mudarmos o nome ao clube, como já falávamos nisto antes, e o outro é darmos uma oferta, cada pessoa dar uma oferta que queira fazer para podermos comprar esta casa.
Pronto, e chegou a Assembleia Geral e então fui, quando chegou a minha vez de dizer alguma coisa, disse, olha, eu queria pôr uma moção na mesa para que nós deixássemos ser o Clube Académico de Viseu e passássemos à Casa das Beiras, que é para podermos englobar um maior número de participantes. Pronto, e foi então quando, naquela altura, toda a gente concordou, aliás, a maior parte concordou, e nós passámos a Casa das Beiras Cultural Community Center of Toronto. E depois, a outra parte que eu tinha que dar a iniciativa a pedido do Presidente da Assembleia Geral, era dar a minha oferta de $1000. Pronto, eu dei a minha oferta das $1000, pus na mesa para mudarmos o nome ao clube, porque para termos mais participantes. Eu tinha um apoio muito, muito importante e de muita gente que me apoiavam e acreditavam na minha maneira de ver as coisas, e eles votaram pronto, só porque eu estava a indicar isto para podermos fazer esta mudança. E o que aconteceu ao rancho nessa altura? O rancho associou-se logo à Casa das Beiras? Ou esteve... Sim, o rancho, nos nossos estatutos são claros. A Casa das Beiras tem um rancho folclórico, continua a ser o Rancho Académico de Viseu, da Casa das Beiras, e se o futebol, continuássemos com o futebol teria que ser também o Clube Académico de Viseu. Pronto, o nome de Viseu está claro nos nossos estatutos, o nome do Académico de Viseu continua lá como futebol e como o rancho folclórico. Então, essencial... Tanto que o nosso rancho folclórico, quando vai fazer uma atuação, é o Rancho Folclórico Académico de Viseu, da Casa das Beiras. Então, essencialmente, o que mudou foi apenas o nome, a instituição manteve-se igual. Pronto. Ao longo dos anos, o Sr. Bernardino mencionou que o prédio não foi muito caro, mas uma manutenção do prédio daqueles, imagina que levou a um esforço financeiro ou um esforço da vossa parte muito grande. Como é que vocês conseguiram? Qual foi a estratégia para manterem o prédio durante estes anos todos? Mais de 20 anos. Aquilo foi criar eventos para dar lucros para cobrir as despesas, mas nós tivemos que, nós quando compramos aquilo, nós gastamos ali quase $300,000 para renovarmos o prédio por dentro, para podermos ter as condições suficientes para as pessoas poderem aderir e estarem confortáveis. Além de termos que respeitar as ordens do governo, porque também tínhamos uma casa aberta, tem que ter as suas regras, tal e qual como esta casa aqui. Isto aqui ainda deu-nos aqui um trabalho doido para podermos ter isto tudo legalizado. E naquela altura foi isso, pronto, nós tivemos que fazer um pedido ao banco, como nós tínhamos comprado o prédio, a coisa também não foi difícil, e depois fomos pagando. Nós, quando vendemos o nosso prédio lá em baixo, nós vendemos o prédio no ano 2020, desculpe. Saímos lá, foi no ano 2022, mas fechamos o negócio do nosso prédio em dezembro de 2020, e praticamente tínhamos o prédio pago. Tínhamos uma mortgage muito mínima para pagar, mas o prédio estava praticamente pago. Tivemos sorte, vendemos o prédio durante a pandemia, não havia praticamente negócios nenhuns ao redor, a comunidade estava tudo fechado no aspecto cultural, mas tivemos a sorte de que vendemos o prédio muito bem. Houve uma empresa que nos encostou à parede. Nós não queríamos vender aquilo de maneira nenhuma, porque nós estávamos a aguentar bem as despesas, mas havia uma empresa que já tinha feito um negócio com aquela parte da construção que ficava ao norte e o do sul, e nós estávamos ali no intervalo. Então, a uma certa altura, o empreiteiro que irá construir, ainda não começou, mas irá construir ali os condomínios, encostou-nos à parede e disse: se vocês não venderem a vossa casa, nós vamos desistir do negócio. E nós começamos a pensar em Assembleia Geral, eles desistindo deste negócio não vai ser bom para a comunidade e para esta área, porque eles querem melhorar aqui esta área. Depois, eles pedimos um certo dinheiro, e eles, mais para aqui, mais para ali, chegamos a um negócio e acabamos por vender o espaço lá. Vendemos no ano 2020, ficamos até junho de 2022, e a partir de 2022 até 2025 ficamos sem sede.
à espera que este espaço viesse. Portanto, este espaço demorou 3 anos a preparar. Vendemos bem que dê-nos a prioridade, nós podemos comprar este prédio aqui e aquele do lado. Este do 115 da Ronald e o 119 são 2 prémios, são 2 propriedades da Casa das Beiras de Toronto. Muito bem, então a Casa das Beiras está sustentável, com as rendas, com o seu próprio espaço aqui que convida os sócios e tem aqui os seus eventos. Hoje em dia é uma casa que sustenta a si própria. Eu penso que sim, temos uma mortgage para pagar. Se tu vês aqui, seguires aqui o nosso espaço que temos aqui da maneira que está construído, só para um aumento que nós fizemos a casa para trás para podermos fazer uma cozinha, só aquela rabina que fizemos atrás e aquele muro lá atrás custou-nos $280,000. Porque aquilo tem uma rampa lá da parte de trás do prédio e aí para aquilo ficar tudo legalizado com os inspetores aqui diariamente a vir fazer aquelas fundações, gastou-nos um bocado de dinheiro. Gastamos o dinheiro, temos cá o valor, estou satisfeito, estou feliz porque eu venho a seguir isto há muitos anos. Eu, no ano de 2011 houve 5 ou 6 Assembleias Gerais para nomearmos uma direção para a Casa das Beiras e não havia ninguém quem quisesse pôr as mãos a isso e eu pensava que já tinha acabado a minha parte, que desde o académico divisor até aquela altura, para mim já chega. Chega-se um grupo de jovens do rancho folclórico ao pé de mim e diz, então, Sr. Bernardino, o que é que vamos fazer nesta casa? Não temos uma direção, nós precisamos de si. Eu disse, ok, pronto, se vocês precisam de mim, então vamos pôr as mãos à obra, mas eu conto com vocês. Portanto, no ano 2011, eu vinha para fazer 2 anos. Esses 2 anos nunca mais acabaram. Ainda aqui. Sinto-me feliz, não estou aqui porque eu quis cá estar, estou aqui porque indicaram-me, pediram para eu cá ficar, mas ao mesmo tempo sinto-me feliz daquilo que temos feito. Não é fácil, mas com a vontade de todos, com um grupo de voluntários, como tu acabaste de ver, que ando aqui a trabalhar, um domingo de manhã, deixo a família em casa para andar aqui a fazer serviço voluntário, não é fácil. E então eu ter esse grupo de voluntários atrás de mim é que me dão a força para eu continuar. Nunca vim para aqui com uma lista, eu quero ser presidente da Casa das Beiras, também nunca tivemos competição, as pessoas juntas somos muito unidos, a malta vem a uma Assembleia Geral, apresentamos as nossas contas todos os anos e como é que vamos pôr isso em andamento. Entramos para um centro comunitário como a Casa das Beiras, é muito fácil chegar aqui uma pessoa, eu vou fazer parte dessa direção, vou ocupar um cargo de responsabilidade. O problema mais grave é agora sair. Agora sair é muito complicado. E depois é isso, eu vivo esta casa. Alguém me obrigou a que isso acontecesse. Não sei se é um bichinho que já veio do meu pai, e o meu pai também tinha assim um feitio de mais ou menos idêntico ao meu. E eu vivo isto, a Casa das Beiras é o Bernardino Nascimento, a Casa das Beiras, mas faço aquilo que eu entendo que é melhor para esta casa, faço com responsabilidade, com honestidade, que é a parte mais importante, e pronto, é isso que eu tento fazer. Sei que não sou perfeito, tenho os meus problemas, eu conheço as minhas capacidades e portanto, dentro das capacidades e daquilo que eu faço, não posso fazer melhor. É inegável que o seu nome fica eternamente ligado à Casa das Beiras e a sua visão em 1999 criou tudo isto. Foi daí que partiu esta grande ideia e foi aí que talvez a Casa das Beiras teve a capacidade de se poder manter, chegar a este ponto. Olha, você olhando para trás, diga. Olha, é para tu veres, como acabaste de falar agora, desde o ano de 1989, nós estamos em 2026. Vê lá se conhece alguém na nossa comunidade com uma pancada como isto para andar aqui estes anos todos. Eu costumo dizer, mas porquê? Mas não sei porquê. Faço por uma região que eu gosto, faço pela minha comunidade e faço para um grupo de voluntários que andam atrás de mim
e que me estão sempre a apoiar. Você olhando para trás naquele ano em que houve essa mudança do Académico de Viseu para a Casa das Beiras, presumo que naquela altura, obviamente, você tinha as suas convicções, mas talvez também um pouco de receio. Mas olhando para trás, vi agora todo este trabalho e como é que você se sente? Qual é o seu sentimento vendo este progresso todo dentro da organização e sabendo que você foi o grande impulsionador? Não, quer dizer, não fui o único, não houve muita gente, muitos voluntários, muitas pessoas a trabalhar para isso, mas pronto, mas eu tive a minha parte e eu sinto, como eu acabei de dizer, sinto-me feliz por isto, sinto-me do coração aberto, livre, e quando eu me retirar dessa casa vou completamente com a minha mente aberta, porque aquilo que eu fiz com responsabilidade, mas foi tudo dentro das minhas capacidades. Não sou uma pessoa com muita escola, eu fiz 4 anos de escola e depois tive que trabalhar. Quando vim para aqui, para Toronto, no ano de 1972, não tinha cá ninguém da família, eu tive que ir trabalhar para a Downsview Park, para as limpezas, para me poder sustentar, e a minha escola foi isto, foi viver a vida com a nossa comunidade, com as pessoas que me rodeiam, e pronto, mas pronto, tenho aquele bichinho que já nasceu, talvez lá da família, não sei, lá dos lados do meu pai, e é isso que eu faço. A nossa comunidade é construída de pessoas como você, que só precisavam de uma oportunidade para mostrar o seu próprio valor, não importa se tem educação, se tem a escola secundária, se tem a universidade, e você é uma prova disso. E teve essa oportunidade aqui no Canadá, fez o que fez, nós já todos conhecemos o seu trabalho, e agora você falou-me sobre a parte emocional, o quanto difícil será um dia deixar isto, mas acha que tem já gente preparada, você tem muitos jovens envolvidos aqui, gente preparada para continuar o seu trabalho, se um dia isso acontecer? Tenho. É isso que eu estou a tentar preparar, um grupo de jovens. Temos aqui, ontem tivemos aqui um evento que tínhamos a casa cheia e tivemos cá muitos jovens a trabalhar, a levantar os pratos das mesas, a limpar, porem outros na cozinha. Portanto, é esses jovens que eu vejo no futuro desta casa. Eu, quando sair daqui de presidente, que eu espero que seja breve, porque a casa também precisa de ter uma outra pessoa a dar a cara pela Casa das Beiras e não ser só o Bernardino. O Bernardino já fez a parte dele. E eu acredito que nós brevemente vamos ter aqui uma pessoa a substituir-me com um grupo de jovens que irá estar atrás deles para dar continuidade a esta excelente casa cultural. Mas de uma forma ou de outra, o seu verdadeiro nascimento fará sempre parte da Casa das Beiras. Sim, isto é cá sempre acompanhar. Não quero me envolver no trabalho de quem para cá vier, mas se for necessário, eu estou cá para dar uma ideia, para poder ajudar. Eu não quero, eu acredito que nós, para termos jovens a frequentarem os nossos centros culturais ou os clubes da nossa comunidade, temos que lhe dar responsabilidade. Nós temos que trazer os jovens para a casa e eles decidirem aquilo que querem fazer. Não podemos de maneira nenhuma trazer os jovens para darem continuidade a esse trabalho e dizermos a eles o que é que eles têm que fazer. À nossa maneira, não. Isso acabou. A minha maneira já está feito, já passou. Agora tem que vir novas ideias, tem que vir novos jovens e tentarem fazer, bem entendido, legalmente, porque há umas despesas a pagar todos os meses e as coisas têm que ter o seu ritmo. Mas eles é que têm que ter as ideias de poderem fazer coisas novas e coisas diferentes. O seu verdadeiro nascimento é um homem da Casa das Beiras, mas também é da comunidade. Você está envolvido na comunidade, no trabalho voluntário desde 1977, pelo menos, e portanto tem direito, e eu gostaria de me perguntar essa opinião, porque eu acho que você é uma pessoa perfeita para dar essa opinião. Olhando para o modelo da Casa das Beiras que vocês conseguiram fazer aqui, aproveitando o facto de manterem o prédio, manterem o seu património e percebendo o que está acontecendo na comunidade, em que cada vez menos clubes têm património, como é que você vê o futuro da própria comunidade, dos próprios clubes portugueses? Eu vejo alguns clubes com dificuldade. Eu vejo alguns clubes da nossa comunidade, não quero nomear clubes, mas alguns clubes que eu frequento muitos clubes. Eu dou-me bem com todos os voluntários. Eu admiro os voluntários de qualquer coletividade da nossa província. E eu vejo que há muitos clubes com pessoas de muita idade e tem poucos jovens a aderirem. Enquanto aqui na Casa das Beiras, eu estou a ver aqui um futuro.
estou a ver aqui um futuro com os jovens que nós aqui temos. E depois com uma casa desse ano, uma casa airosa, uma casa bonita, toda, eles até sentem orgulho de participarem nisto. Sem dúvida, uma casa lindíssima. Eu quero dar muitos parabéns por isso. Obrigado. No nosso podcast, a última pergunta é sempre esta. Ficou algo por dizer? Não, eu praticamente disse isso tudo, mas olha, já que estamos a falar nisso, deixa-me passar a um ponto, se não te importas, um ponto profissional. Tanto na Casa das Beiras, todo o trabalho que eu fiz como voluntário para o nosso centro comunitário, para a Casa das Beiras, fiz sempre da melhor maneira possível para que tudo desse certo. Nem sempre tudo correu bem, portanto não quer dizer que foi tudo certo, não foi. Mas foi com a ideia de que tudo fosse dar certo. Mas há uma outra parte profissional em que eu também gostaria de esclarecer à nossa comunidade. Foi uma fundação do Beiras Driving School no ano de 1990. Eu levo o prazer comigo, quando eu falecer, daquilo que eu fiz para a nossa comunidade no aspecto de preparar novos condutores para as ruas do Ontário, para as autoestradas do Ontário, pessoas que nunca pensavam que iam ter uma carta de condução, e eu sinto o orgulho do trabalho que eu fiz para a nossa comunidade em nome do Beiras Driving School e a nossa comunidade em nome da Casa das Beiras. Pode-me dar algum exemplo desse trabalho que você tem feito? Das vidas que tem mudado? Tem algum exemplo em mente? Algo que nos possa confidenciar? Não, nem por isso. Eu fui praticamente aberto a tudo aquilo que eu sinto, tanto da parte do serviço voluntário. Olha, quando eu não fazia parte da presidência da Casa do Académico de Viseu ou da Casa das Beiras, estava a participar na Semana de Portugal, na organização da parada, por aí fora. Eu estive sempre envolvido, se não era numa coisa, era noutra. Agora, aquilo que eu posso dizer é que fiz a minha parte, sou com a minha idade, quero me retirar um pouco. A escola de condução ainda continuo lá com o pessoal, tem lá umas moças a trabalhar, ainda estou a precisar da minha ajuda, mas já não tenho a responsabilidade de pagar as despesas, mas sinto o orgulho daquilo que eu fiz para a comunidade no aspecto de profissional como voluntário. E nós estamos honrados em tê-lo como nosso membro da comunidade, porque realmente fez muito, tanto a nível profissional, apesar de aqui nós nos focamos mais no aspecto voluntário, no aspecto da organização em si. Acho que é importante também você ter mencionado isso e agradeço-lhe isso. E muitos parabéns por tudo que você conseguiu. Nós estamos gratos como comunidade, penso que estamos muito mais enriquecidos com o seu contributo. Muito obrigado. Obrigado Paulo. Olha, e eu espero que também gostei muito desta conversa, foi praticamente uma conversa de amigos. Muito obrigado, agradeço imenso o seu tempo, foi muito fantástico obrigado. Conhecer melhor a sua história e o seu trajeto no voluntariado. Muito obrigado E foi assim a nossa conversa com o Sr. Bernardino Nascimento sobre a Casa das Beiras, a atual Casa das Beiras, que antes era chamada Académico de Viseu. Conhecemos melhor o seu trajeto, a sua história e ficámos muito mais enriquecidos com a história e com o seu contributo para a comunidade. Muito obrigado por verem, por ouvirem e até o próximo episódio. Thanks for listening to Luso Canada Podcast. Join us next time as we continue writing history.